Bom, pessoal, nesse momento então nós vamos criar a nossa máquina virtual. Então vou vir aqui no VirtualBox, vou abrir o VirtualBox e vou criar a máquina virtual, que é onde a gente vai instalar o sistema do Debian, tudo bem? Então eu não tenho nada aqui, ok? Nenhuma máquina virtual, ele apareceria a lista aqui das máquinas virtuais, vou vir aqui no botão novo, tudo bem? Vou botar aqui o nome aqui, Debian 10. Repara que ele, pelo fato de eu usar o nome Debian, ele já detectou aqui, já relacionou que é um Linux, né? E que ele a versão Debian 64 bits. Se você estiver instalando a versão de 32 bits, você marca aqui a versão de 32, que ele já ajusta a máquina virtual, já configura. Então é importante você seguir isso aqui, tá? Vinícius, estou instalando um outro Linux aqui, então aqui tem várias opções aqui, né? Tem o SUSE, tem Red Hat, tem um monte de opções. Então Debian 64 bits, Linux, próximo. Bom, agora ele quer saber a quantidade de memória RAM que essa máquina virtual vai usar, certo? No meu caso aqui, esse meu computador que eu estou gravando aqui, ele tem 8 GB de memória RAM e ele está sugerindo 1024, né, que no caso seria 1 GB, 1024 MB seria 1 GB de memória RAM, que para o que a gente vai fazer está ótimo, tudo bem? Eu tenho servidores Linux rodando com 512, tudo bem? Lógico que em coisas muito simples, com pouco acesso, mas eu tenho máquinas Linux, né, sob minha administração rodando com 500 máquinas virtuais configuradas com 512 MB de memória. A gente vai ver depois da instalação, eu vou mostrar isso para vocês, o consumo que ele ocupa. Mas 1024 vai dar para trabalhar com folga, e eu acredito que você que esteja me assistindo aí, provavelmente seu computador pelo menos tem 4 GB, então dá 1024 para a máquina virtual, não seria tanto problema. Qualquer coisa você coloca aqui um pouco menos, 768, né? Mais 1024, no mínimo 512. Então próximo, 1 GB tá bom, tudo bem? Próximo, eu vou pedir para ele criar o disco rígido virtual, que vai ser um arquivo, né, que vai simbolizar o HD, e dentro desse arquivo é que ele vai fazer as instalações. Então criar um novo disco rígido virtual agora, por isso que o nome é virtual, né, porque esse disco rígido na verdade não existe, ele vai ser um arquivo dentro do seu HD. Então eu vou clicar em criar, ele abre um outro assistente. Repara que ele abriu um outro assistente. Primeiro que ele me pergunta aqui qual o tipo de disco rígido, eu vou marcar essa opção VDI aqui. Então ele vai criar um arquivo .vdi no formato VDI, que é uma imagem do VirtualBox, então uma coisa própria deles, tudo bem? Então deixa VDI mesmo, próximo. Aqui ele me pergunta se você quer que ele crie esse arquivo dinamicamente alocado ou tamanho fixo. Por exemplo, se eu falar que nós vamos criar aqui um disco virtual de 20 GB, se eu botar tamanho fixo, ele já vai lá no seu computador e já vai ocupar esses 20 GB. Dinamicamente alocado, o arquivo vai crescendo com o passar do tempo. Lógico que o arquivo crescendo com o passar do tempo vai fragmentar mais, mas porque a gente vai fazer que não vai ter problema, tá? Lembrando que isso aqui você está no seu PC, né? Você não está num ambiente, em um servidor de verdade, né? Em um ambiente de produção, né? Então vamos marcar aqui dinamicamente alocado mesmo, próximo. E aí ele me pede o caminho onde ele vai salvar isso aí, daqui a pouco a gente vai chegar lá para vocês poderem ver, deixa aqui no básico. E ele me sugere aqui fazer um disco com 8 GB, eu vou botar aqui 20 GB aqui, pelo menos, embora os 8 GB já seriam suficientes, tá, para o que a gente iria fazer aqui, né? Lembrando que ele não vai ocupar logo de cara esses 20 GB, quer dizer que esse HD pode crescer até 20 GB, né? Se você deixar 8 GB aqui, se você passou direto aqui, vai funcionar também, né? Mas eu aconselho vocês botarem os 20 GB para ir acompanhando a minha explicação aqui ao longo do curso. Então clicou no botão criar, ele vai criar e aí pronto, a minha máquina virtual está pronta, tudo bem? Bom, aqui o que eu preciso fazer agora? Eu só vou fazer alguns ajustes de colocar a placa de rede, né? Vou definir aqui a placa de rede aqui do jeito que eu quero e vou também associar, falar para ele carregar o que? Esse CD aqui
do Debian, tudo bem? Então, aqui está minha máquina virtual, se eu der 2 cliques ele vai iniciar, então calma um pouquinho, vamos iniciar ela, eu vou clicar aqui em configurações, tudo bem? Então aqui em configurações eu posso mexer em várias opções aqui da máquina virtual, eu não vou estender muito isso aqui, porque senão vai virar uma aula de VirtualBox, meu objetivo não é esse, meu objetivo é o Debian, mas aí eu tenho um nome aqui, dá para mexer um monte de coisa, aqui em sistema eu posso aumentar a quantidade de memória, eu posso botar mais de um núcleo, aqui em processador para máquina virtual, mas não precisa, um núcleo só, 1 GB de memória RAM já está suficiente, vocês vão ver que não vai ter problema. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em armazenamento e aqui está o meu HD. Se eu clicar aqui, ó, Debian 10.vdi, é o meu HD virtual que está do tamanho de 20 GB, mas nesse momento ele está ocupando 2 megas, né? Então, ou seja, ele vai crescendo ao longo do tempo. Não tem nada instalado nele, está ocupando o básico aqui. E aqui eu tenho o que seria o meu meu drive de CD, né, virtual, né? E aí tá vazio aqui, eu vou clicar aqui nesse símbolozinho aqui no cantinho e vou procurar aqui, ó, escolher uma imagem de disco, tudo bem? Então vou clicar aqui, escolher uma imagem de disco, ele vai abrir aqui para eu dizer onde que está o CD do Debian, eu vou vir aqui em Download, então o CD do Debian está aqui. Então cliquei aqui na ISO do Debian, mandei abrir, então agora o que eu estou falando? Eu estou falando para ele carregar a ISO do Debian como se tivesse um CD físico aqui no computador inserido aqui, tudo bem? Outra coisa que eu vou fazer é vir aqui em rede, ele está aqui no modo NAT, mas isso aqui não vai atrapalhar a gente, mas eu queria mostrar a vocês quando ele está trabalhando em modo bridge. Então aqui essa máquina virtual vai se comportar como se fosse um computador na sua rede mesmo, tudo bem? Ele vai fazer uma ponte com a sua rede. E aí aqui ele está mostrando aqui as placas de rede. Por exemplo, eu estou gravando isso no notebook, então meu notebook ele tem uma placa de rede cabeada, e aí eu rapidamente detecto aqui que é a placa de rede cabeada, porque está aqui gigabit, né? Gigabit em geral são placas de rede cabeada, e eu tenho a minha placa de rede wireless, né? No meu caso aqui eu estou conectado via wireless, né? Vocês podem perceber aqui que eu estou acessando aqui a minha rede aqui via wireless, certo? Então essa placa de rede aqui tem até uma referência aqui do N aqui, né? Do padrão N de placa de rede. Então placa de rede modo bridge, e aqui você escolhe sua placa de rede, tudo bem? Então feito essas configurações, só botou o CD do Debian aqui, definiu a rede aqui para a máquina virtual poder se conectar diretamente com a sua rede interna aqui no seu ambiente. Eu vou clicar aqui no botão iniciar. Então quando eu vou iniciar, né, ele agora vai abrir, vai iniciar, né, executar essa máquina de mentirinha, tudo bem? Ele até pergunta aqui, seleciona o disco de boot, é esse mesmo, vou clicar aqui em iniciar. Volta e vira, aparece essas mensagens aqui do VirtualBox, certo? Você tem a opção de não sei o que, se você clicar aqui, ó, não mostrar essa mensagem novamente, clicou aqui, ele vai parar de fazer essa mensagem. Se você clicar no meio da tela, pode ser que apareça essa opção aqui, certo? Dá uma lida nisso aqui, tá? Mas aí, ou seja, ele muitas das vezes ele trava o mouse e o teclado ali dentro, e aí para você sair você tem que apertar o Ctrl da direita. Então, ó, o Ctrl da direita aí do teclado aí, certo? Eu fiz a indicação aqui, pode ser que na câmera pode estar, mas é o Ctrl da direita, tá? Não mostrar essa mensagem novamente, mandar capturar. Então pronto, aqui, isso aqui, repare que eu não estou conseguindo mais mexer o mouse aqui, então apenas o teclado. Se eu quiser liberar, eu aperto o Ctrl da direita, aí o mouse já está liberado para poder clicar em outros lugares, tudo bem? Mas quando eu clico aqui dentro, ele fica preso aqui dentro, tá? Às vezes ele permite você mexer normalmente aqui, mas aí é só lembrar do Ctrl da direita, né? Bom, então aqui ele cai na tela de login, né? Na tela para você, a primeira tela de instalação aqui do Debian, tudo bem? E isso aqui é a máquina virtual, ou seja, o sistema operacional do Debian ele vai rodar dentro dessa janelinha aqui, que é uma máquina virtual aí, tudo bem? Vou fechar
essa janela aqui do Oracle aqui eu já posso fechar, porque o que me interessa é isso aqui, tudo bem? E aí no próximo vídeo a gente começa a instalação do Debian, ok?